estarmos juntos novamente para celebrarmos ao Deus eterno. Que bom que você está aí desse lado. A Igreja Batista Boas Novas dá boas-vindas a você e faz um convite muito especial. Hoje é dia de celebração da Ceia do Senhor. E nós temos tido assim o costume, que é muito legal, de pedir para as famílias tirarem uma foto da mesa da ceia. Tira uma foto aí. Outra coisa, tira uma foto da sua família com os elementos da ceia. Você tem mais ou menos assim uma meia hora para fazer isso, tá bom? Aí o nosso grupo do IBBN News vai ser aberto para você postar lá, para a gente mostrar você no final do culto, celebrando a ceia do Senhor com a gente, tá bom? Vamos fazer isso? A palavra do Senhor, nosso Deus, ela nos faz um desafio muito bonito. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que bom hoje a gente poder abrir o coração para cultuar o Deus eterno. Então, faz isso. Abre o teu coração, adore ao Senhor em espírito e em verdade. E a gente vai, como sempre, começar com a música. Então vamos lá? Canta aí com a gente, canta com a gente. Faz da sala da sua casa um lugar de adoração, tá bom? Vamos cantar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Amém. Está preparado a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui.
agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Ó Pai, só Tu és santo. Todo poder, toda glória, todo louvor a Ti, ó Pai, nós declaramos aqui nesta noite. Porque não há outro como Tu. Não há outro como Ti, ó Deus. Só Tu és santo, ó Pai. Vamos declarar que só Ele é santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim dirá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, que eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer.
desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, que eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, que eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Teu querer em mim. Cessará ao ouvir te chamar, voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez, louvarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual.
sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Que bom que estamos adorando ao Deus eterno juntos, não é? E nós encerramos sexta-feira o mês de julho, mês de aniversário da igreja. Do dia 18 de julho até hoje, 17, 16, eu estava fora, né? Voltei hoje, mas o pastor Cacá estava aqui, Carlão estava aqui, Gabriel Vitorino deu uma força, não é? Isso aí. O mês de julho foi muito abençoado, não foi? Foi sim, foi bom. Bastante aniversariante, né? Diga-se de, vamos registrar aqui, né? E é bom demais a gente comemorar aniversário, né? E a gente comemorou o nosso aniversário como igreja, né? Você sabe que até essa semana que passou, tinha gente falando da feijoada. Eita! Eu falei assim, rapaz, mas aquela feijoada é boa. Boa. Sei, o pessoal lá é top. O pessoal é bom demais. Eu saí de férias e deixei uma na geladeira. Acho que eu vou... Essa semana eu vou resolver o problema dela. Carlão. E sabe que é muito bom nós comemorarmos o aniversário da igreja e termos pessoas se achegando para boas novas. Verdade mesmo. E nós concluímos mais uma classe do Descubra. Olha que Olha bênção. que legal. Né? Você sabe que até fiquei meio assim perdido hoje à tarde. Eu falei, hoje não tem Descubra. Né? Mas tem amanhã tem, né? Amanhã à noite, tem uma turma Tem. nova aí. Uma turma que é para o batismo. E nós estamos aí na expectativa de colocar esse pessoal na água, né? Eita! Vai ser bênção. Vai ser bênção. Louvado seja Deus. Sabe que eu estava, assim que cheguei, voltei para cá, estava dando uma olhadinha em como foi o sustento que Deus nos deu em julho. Eu estava preocupado. Gasta dinheiro aqui, gasta lá, né? Mas sabe que o Senhor supriu a gente de uma forma muito especial. O Senhor mandou recursos para a gente, que fez com que de novo em julho, embora julho foi mês de acertar com o pessoal do Summit, aquelas contas, tudo, né? Olha, nós fizemos todas as ofertas missionárias e até fiquei feliz assim com o Lino. O Lino, ele ligou, ele mandou uma mensagem e falou assim, pastor, Deus abençoou a gente, vamos mandar uma oferta missionária? Olha, Olha que bênção. Maravilha. eu falei, Lino, manda uma oferta para missões estaduais, porque agora nós estamos comemorando missões estaduais, né? Mas nós nem falamos sobre isso ainda. E ele fez, e ainda assim, o Senhor deixou recursos para a gente para o mês de agosto. É tempo de gratidão, não é? Né? O Senhor tem sido... A gente tem comentado isso algumas vezes, né? Como
como a gente é grato a Deus por nós continuarmos sendo fiéis ao Senhor nessa parte. E você faz parte dessa história. Deus abençoe a sua vida, viu? É isso mesmo. E com isso, famílias assistidas, cabecinhas aquecidas, né? Ah, verdade. Cabeças aquecidas. Aqui, ó. Recanto dos Avós em São Paulo recebeu touca e nós mandamos 1000 pares de luvas para eles, porque estavam em falta. O Lar dos Velhinhos, a Vila dos Velhinhos de Sorocaba, eles receberam 80 toucas do Cuca Quente. E o pessoal lá da ACAP, inclusive eles mandaram umas fotos pra gente, a turma usando as toucas lá. Que legal. Porque eles ficam numa chácara, né? E, imagina, em julho, frio. Chácara, que frio, é. né? Frio. Então o pessoal que trabalhou bastante lá no crochê, né, no tricô, as cabeças estão aquecidas por aí, viu? E material chegando ainda, né? Tem material chegando aqui ainda, graças a você, a sua contribuição, o seu engajamento nessa obra do Senhor. Então assim, esse tempo agora, que a gente vai cantar mais uma música, vai ser um tempo de gratidão. Vamos juntos, igreja. Vamos agradecer a Deus o sustento que Ele nos deu no mês de julho. E vamos aproveitar, e vamos continuar com o nosso coração aberto, com a generosidade diante do Senhor, com a fidelidade diante do Senhor. E vamos continuar mantendo essa obra, abençoando vidas, abençoando famílias. Então assim, enquanto a gente canta, tem um tempo de gratidão aí. E se você quiser e sentir à vontade, estiver preparado, aproveita e apresenta ao Senhor a sua oferta de gratidão, o seu dízimo. Assim que a gente é como igreja, assim que a gente faz, e você pode fazer isso agora enquanto a gente canta ao Deus Eterno. Vamos fazer isso. Mesa preparada para mim, a presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luta minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, exceto misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim que luto minhas guerras.
estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Hoje nós vamos conversar na Palavra de Deus a respeito de um tema muito importante para a nossa relação com Deus. O tema é sacrifícios que a cruz inspira. E eu vou ler a Palavra do Senhor num texto que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou entrando nesse assunto através desse texto, porque esse texto é uma declaração do apóstolo Paulo sobre que nós fomos salvos, que a graça de Deus se manifestou salvadora. E aonde foi? Ela se manifestou salvadora na cruz, onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado por mim e por você. E isso aconteceu para que aqueles que creem possam viver o Evangelho de forma simples, numa relação próxima de Deus, em intimidade com Deus e numa relação de amor uns com os outros. Mas o tema, ele fala a respeito dos sacrifícios que a cruz nos inspira a fazer. Por isso, sacrifícios que a cruz inspira. E esse assunto, sacrifício, ele é, de alguma forma, um assunto polêmico e difícil até de entender em algumas circunstâncias. Por quê? Porque essa questão do sacrifício, ela está presente nas religiões desde a antiguidade. Tanto nas religiões pagãs antigas,
quanto nas mitologias egípcia, grega e de todos os povos. E na maioria das vezes, nessas religiões, a ideia do sacrifício obedece uma fórmula, que é a seguinte: dou a fim de que tu me des. O sacrifício tem a ver com dádiva. Sacrifício tem a ver com ofertar. Sacrifício tem a ver com oferenda. E a forma errada de ver o sacrifício, conforme as religiões trouxeram, e que entrou também no meio da cultura dos judeus, e que de alguma forma entra no meio do nosso jeito de ser, é essa forma errada de ver o sacrifício a partir dessa fórmula: dou a fim de que tu me des. Como se na minha relação com Deus, na sua relação com Deus, você precisasse dar alguma coisa para Deus para que Ele te devolvesse. No Novo Testamento, aliás, vamos começar pelo Antigo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, apresenta aquele tempo que a gente chama de era sacrificial. Mas no Antigo Testamento, todas as vezes que isso aparecia, tinha a ver com a priorização da relação com Deus, muito mais do que a oferta que era apresentada. Por isso, eu até separei um texto aqui de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu peguei esse texto porque Jesus usa ele lá no Novo Testamento. Lembra? Quando ele está discutindo lá com os fariseus na casa de Levi, né? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Ou seja, ainda que houvesse os sacrifícios no Antigo Testamento, ele só era válido à medida em que houvesse um coração verdadeiro diante de Deus, que tivesse consciência do pecado cometido e arrependimento para alcançar a graça do perdão de Deus. Já no Novo Testamento, essa questão do sacrifício que é centralizada em Cristo, claro, né? Como eu já falei, o Cordeiro de Deus. A ideia do sacrifício prioriza o amor. O amor. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente pensa no sacrifício hoje, nos sacrifícios que a gente possa oferecer para Deus, nós já abandonamos completamente aquela fórmula: dou se tu me deres, né? Ou dou para tu me dares, que é aquela ideia da contabilidade com Deus, né? Senhor, eu te dou isso, eu estou esperando aquilo de volta. Não, aqui a ideia é outra, porque agora Jesus ele fez um edifício espiritual. E nesse edifício espiritual, Pedro diz assim, que eu sou uma das pedras vivas. Você, pedras vivas. E olha só, por quê? Porque segundo Hebreus, capítulo 10, versículo 10, sacrifício perfeito e final é Jesus. Jesus, que nós estamos celebrando hoje aqui na ceia, o sacrifício dele, o derramar do sangue, né? O corpo pregado na cruz. Então Jesus é o sacrifício perfeito e final. Mas quando Jesus está construindo a igreja, olha só, 1 Pedro capítulo 2, à medida que se aproximam dele, de Jesus, que é a pedra viva,
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas nesse corpo espiritual, nesse templo espiritual, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio que apresentava o sacrifício no templo antigo, não é? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então, quando nós falamos do sacrifício que a cruz inspira na gente, nós estamos aqui rejeitando absolutamente aquela ideia de eu dou alguma coisa ou eu faço alguma coisa para Deus para que Ele dê alguma coisa em troca para mim. Nós estamos falando de uma relação perfeita entre nós e Deus e de um esforço conjunto para um relacionamento perfeito entre a igreja. E isso pede da gente sacrifícios espirituais. E a gente vai conversar com você exatamente sobre essa coisa. Paulo diz assim para Tito que nós devemos viver assim, piamente, né? Que nós devemos levar em conta, né, uma vida sóbria, justa, cheia de piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Viver com simplicidade, aguardando a vinda de Jesus. Casa espiritual, sacerdócio santo, que apresenta a Deus sacrifícios espirituais. Que tipo de sacrifício espiritual que a gente apresenta para Deus hoje, de forma que Deus olha para a gente e se agrada? Vamos lá. Você, Carlão, um sacrifício espiritual que nós apresentamos diante de Deus, mostrado pela palavra, que Deus olha e se agrada. Fala pra gente. Boa noite. Olha, você começou com o apóstolo Paulo, e eu vou continuar aqui com o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Roma. Oba. Falando aos gentios convertidos e também aos judeus daquela região que também tinham se convertido a Jesus Cristo. E olha, na carta de Romanos, no capítulo 6, ele diz assim no versículo 12 em diante. Olha só, acompanha aí comigo. Romanos capítulo 6, no versículo 12. Aqui a vista está... Acabou meus 18 anos, né, Carlão? Foi, olha só. Olha só, versículo 11 eu vou começar, perdão. Ó, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí, olha o versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Olha que lindo. E Paulo está falando aqui para os nossos irmãos ali de Roma, em um contexto, veja bem se não é bem semelhante ao nosso. O contexto daquela época era um contexto que o greco-romano valorizava o pensamento. É mesmo. Valorizava a cultura do corpo, né? Inclusive aquelas arenas e aqueles atletas, as Olimpíadas e tudo mais, com aquele olhar
para a sexualidade, para os corpos tratados, preparados de academia, né? A sociedade regada à bebedice, ao vinho, às orgias. É o mundo que nós vivemos hoje. Aos prazeres da carne, aos prazeres do olhar, aos prazeres do corpo, do pensamento. É aquela sociedade. E Paulo faz essa advertência, olha, não coloquem os seus corpos nesse caminho, não façam isso. Mas é interessante, porque ele vai fazer a seguinte comparação aqui, que a gente leu no versículo 12, ele fala assim, porque vocês morreram, e esta semelhança está aqui, ó, está na morte de Cristo Jesus, está no sacrifício vivo de Cristo Jesus. Assim como ele morreu, nós também morremos para o pecado. O pecado, o que ele faz? O pecado, ele nos acusa. E o pecado, quer dizer, a lei nos acusa e nos direciona para o quê? Para a morte. O final da lei é a morte, a condenação. Mas Jesus, ele sofreu no meu lugar e no seu lugar. E a semelhança da morte de Jesus, nós também morremos para o pecado. Morremos para a lei que nos condenava. E a semelhança de Cristo Jesus que ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Você comentou que agora nesse tempo o sacrifício é um sacrifício de amor a Deus. E esse sacrifício ele só é possível, nós só podemos dizer não para o pecado por causa de Jesus. Porque absolutamente nenhum ser humano, nenhum, podia dizer não para o pecado, a não ser por intermédio de Jesus. E isso é muito lindo, porque o apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, ele vai explanar a respeito disso nesses capítulos aqui, né, a partir do versículo 6, ele falando que, olha, todos nós estávamos nessa condição de pecado. Mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o amor do Pai, nós podemos então nos achegar a Deus e oferecer para Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Mas nós, a semelhança que nós ressuscitamos em Cristo Jesus, e agora nós vivemos uma nova vida guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa força para dizer não ao pecado e viver uma vida agradável a Deus é porque nós estamos à submissão do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas percebe que nós temos uma dificuldade ainda, porque neste mundo nós ainda estamos nessa carne de pecado. Nós ainda estamos rodeados pelo pecado que nos cerca. Então, vez ou outra, nós somos assediados. E às vezes nós tombamos mesmo, caímos. Mas sabe o que é? É que você precisa viver, nós precisamos viver, debaixo da direção e da força do Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus ela vai continuar dizendo que Deus ele é soberano. E Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. No capítulo 10 ele vai falar que a nossa justiça está em Cristo Jesus. De tal forma que, ainda que nós pecamos, ainda que a gente venha cair, o sangue derramado por nós, o corpo ali moído e sofrido, por mim, por você, é o que nos justifica diante de Deus Pai e nos faz aceito diante de Deus Pai. O apóstolo Paulo ele descreve isso até chegar em Romanos capítulo 12, que chega com essa palavra linda, que diz assim: portanto, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, por essa bondade de Deus, que não imputa mais em nós
a morte, a condenação. Mas por causa dessa misericórdia de Deus, que não nos dá aquilo que nós merecemos, mas que nós ofereçamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz mais ainda: não se amoldem com o padrão desse mundo. Então significa que nós, olhando para esse assédio do pecado, a semelhança dos nossos irmãos lá do tempo de Paulo, dos Romanos, a semelhança desses nossos irmãos, a gente olhando para o pecado que nos cerca, não se conforme com isso. Não se conforme, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lindo demais, né? Isso é motivo para nós louvarmos e engrandecermos ao Senhor, porque isso só é possível por causa do sacrifício vivo de Jesus por nós. Amém. E aí a gente tem que dar louvores a Deus, não é, Amém. pastor? Ó, esse negócio aí, ó. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É muito difícil isso por causa da natureza pecaminosa, que nos chama para o pecado. Mas para a gente manter a santidade, a gente diz não para o pecado. E só é possível... Dizer não para o pecado é dizer não para o corpo que está pedindo. Uhum. E Deus se agrada quando nós dizemos não para o pecado. Ainda que a gente tenha que dizer não para o nosso corpo e dizer sim para ele. Não é isso? Vamos lá, pastor. De louvor e gratidão. É muita coisa, né? Bonito, né? Muita coisa para pensar, e o Carlão começou no capítulo 6 de Romanos, né? Então, o primeiro sacrifício que a gente pode apresentar é santificar o nosso corpo, dizer não ao pecado. E olha que coisa linda aqui, para eu já entrar no meu tipo de sacrifício que eu vou comentar. Romanos 6. Inclusive eu tenho uma mensagem que diz assim: o dia em que você morreu. Uia. Olha Romanos 6. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Então, dá para a gente sacrificar nosso corpo em honra ao Senhor? Dá. É difícil? É difícil, como o Carlão disse. Às vezes a gente sucumbe, né? Às vezes aparece assim, tentações, e a gente luta com a nossa carne, mas é possível vencê-la. Quanto mais perto de Deus, mais forte nós somos. E o segundo sacrifício que a cruz nos inspira é a adoração e louvor. Então, quanto mais adoramos ao Senhor, quanto mais rendemos-lhes graça, poder e honra, mas nós estamos honrando o sacrifício de Cristo, dizendo assim: Jesus, foi de verdade para mim, e o que o Senhor fez, eu estou honrando o seu sacrifício por mim. E a gente pode fazer isso. Eu vou usar 2 textos básicos que eu vou citar aqui durante a minha palavra aqui, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre adoração. Adoração não tem uma relação direta com o momento do louvor do culto, com o momento do coral, com a banda tocando. Não. Vai mais do que isso. A adoração vai além do que isso. Claro, ela contribui para a gente adorar, né? Então, que sem vocês estar nos vendo, o louvor está tocando e a gente está adorando aqui, né? Porque é o nosso culto de louvor e adoração. Agora, a nossa adoração, ela acontece no secreto, no íntimo. A adoração congregacional, ela é boa. Mas a gente tem que entender que a adoração genuína acontece entre nós e o Senhor. Muitas e muitas vezes, lá no nosso quarto. Lá quando a gente está no nosso TSD, nosso tempo a sós com Deus. Lá quando a gente coloca um louvor,
quando a gente abre as Escrituras, quando a gente conversa com Deus, quando a gente derrama as lágrimas para Ele e quando a gente ouve a direção dEle, quando a gente para ouvir. A gente está louvando, a gente está adorando. Nessa pós-modernidade toda aí, não sei se aconteceu com você, mas muita gente pode ter desmoronado porque dependia da estrutura aqui da igreja para a sua adoração acontecer. E essa pandemia forçou a gente a adorar em casa. Não é? Só nós, é nós e Deus. Não tem banda, não tem pastor, não tem ninguém. Só tem você e Deus lá no seu quarto, não é? E a gente vê Jesus ensinando a gente a exatamente isso. A adoração é íntima. Aí a gente junta como congregação e adora o Senhor, e a adoração se torna gostosa. Mas ela começa aqui. E Jesus ensina a gente de várias maneiras e de diversos modos nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus está na casa de Marta e Maria, né? A gente vê ali, né? Ei, para Marta, preste atenção em Maria, olha onde Maria está, que agora é a hora de me adorar, né? Adoração é um ato de obediência a Deus e reconhecer quem Deus é. Louvor são ações de graça que nós damos ao Senhor por aquilo que Deus faz. Por isso, louvor e adoração. Admiramos o Senhor. Sabemos que Tu és o único. Obrigado, Senhor Deus, por cuidar da minha família. Obrigado, Senhor Deus, por me dar o sustento de cada dia. Obrigado, Senhor Deus, por não faltar o pão na minha mesa. Esse é o motivo que a gente já agradeceu inúmeras vezes aqui nas nossas reuniões, quando você e eu, nós, doamos cestas básicas. Nessa semana passada, nós tivemos alguns irmãos que doaram um monte de produtos de limpeza. Ligou para mim, perguntou, tal, olha, a gente está precisando disso. E aí tem um monte de coisas Legal. Que a gente ajuda, a generosidade do próximo. Então, louvor e adoração por aquilo que Deus faz na nossa vida, e a gente transfere isso para o próximo. A gente adora o Senhor através nós com Deus e Deus através de nós, ajudando o próximo, né? Louvor e adoração é um sacrifício que a gente tem que prestar ao Senhor. Deus gosta de quando nós nos aproximamos dele, honramos, cantamos, agradecemos. Louvar e adorar é um dos sacrifícios que nós podemos fazer para que nós consigamos permanecer nos seus caminhos. Não importando as circunstâncias, você compreende isso? Obedecendo. Quando eu obedeço, quando você obedece aos ensinos do Senhor, você está louvando, você está adorando ao Senhor. Você está dizendo assim, olha, eu morri para a velha natureza, meu sacrifício de corpo, do meu corpo, né? Por isso, eu entro aqui no Salmo 50, versos 14 e 23, que diz assim: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Olha o Senhor, né? Se permanecerem em meus caminhos, e eu lhes revelarei a salvação em Deus. Então, você está entendendo que quando a gente louva, quando a gente adora, a gente honra o Senhor e a gente se aproxima do Senhor e a gente fica mais fortalecido contra as quedas no pecado? Então a gente honra o sacrifício de Cristo quanto adoramos. Agora, adoração e louvor requer disciplina, renúncia, agenda, né? Eu não tenho tempo. Reavalia a sua agenda. Reavalia a sua agenda. Coloque um tempo para Deus, para louvor e adoração, tá? E se aproxime do Senhor. Ofereça a Deus, como Hebreus 13, para eu finalizar aqui, capítulo 13, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
não é só do que falamos, mas frutos do nosso ser como um todo, as nossas ações. Mas principalmente quando a gente diz assim, Papai do céu, obrigado. Legal. Obrigado pela minha família, né? Esse é outro sacrifício que honra o Senhor. Sacrifício de louvor. Bonito isso, né? Porque a palavra sacrifício tem a ver com ofertar, com oferenda, né? Então, quando nós dizemos não ao pecado, eu estava lembrando assim, o Carlão estava falando do livro de Jó, porque fala sobre Jó que não havia homem que era íntegro e temente a Deus como Jó, né? Mas lembra no relato que diz que o inimigo ousou chegar à presença de Deus e Deus disse assim para ele: visse O meu servo? o meu servo Jó? É muito lindo isso daí, né? Não é? Tipo assim, eu confio nele, ele é meu servo. E assim, tipo assim, vai mexer com ele. Por quê? Porque Deus olhava dos céus e via a integridade de Jó, a luta contra o pecado e a adoração. No capítulo 1 diz, né? Olha que coisa linda, você vê a interligação, né? Jó fazia sacrifícios na madrugada para cada um dos seus filhos de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Gratidão. No batismo de Jesus, lembra João Batista, né? O Espírito vem em forma de pomba e se ouve uma voz dos céus que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então, essa questão do sacrifício, ela tem a ver com essa nossa relação de verdade com Deus, de sinceridade com Deus. Que quando Deus olha para a gente dizendo não para o pecado, Ele fala assim, ó, meu filho, né? De quando Deus vê a gente adorando por meio de um cântico, por meio de um tempo de intercessão, eu penso que quando a gente diz não para o pecado, Deus fica feliz também. Então é adoração também. E a Bíblia fala assim, ofereçam sacrifícios de louvor a Deus. A Bíblia fala assim, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a ideia é oferecer a Deus, não para ter algo de volta de Deus, porque o máximo Ele já deu para a gente. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ele já fez o máximo. E aí essa nossa relação com Deus, ela não é uma relação de oferta de algo para Deus nos devolver alguma coisa. É uma oferta de vida. Vida. Lembra do cântico? Você lembra? Você lembra, não é? O pessoal lembra, ó. Se você tem mais de 30 anos de vida cristã, você lembra. Como é que é? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Ó, oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar. Quero minha vida a te entregar. Porque, olha só o que a palavra diz. Ela diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não desprezará, só Deus. Será que Deus tem o coração mole, né? Apesar da gente, né? Mas o coração contrito quando chega a Ele, né? Não tem jeito, né? O coração contrito é um coração que reconhece o pecado. Arrependido, que é um coração arrependido, né? Que diz, eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim, né? Humilde. É. Um coração que chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então eu vou te fazer uma pergunta. Não sei como é que está a sua caminhada de vida. Mas será que você pode agora chegar para o Senhor e falar assim, Senhor,
a minha vida é tua. Eu quero oferecer a minha vida ao Senhor como oferta de amor. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos cantar esse cântico. E se você tem entendido que precisa se apresentar a Deus, apresentar esses sacrifícios, o sacrifício de um corpo que diz não para o pecado e sim para a santificação, de um coração que diz sim para o louvor e para a adoração, e não para os pensamentos do mundo, de um espírito quebrantado. Então, enquanto a gente canta, escreve aí, eu te ofereço a minha vida, Senhor. Vamos? Eu te ofereço a minha vida, Senhor. E olha, não é muito não, porque nós estamos celebrando a ceia exatamente para lembrar que o próprio Deus ofereceu a vida dele no Filho por nós. Eu te ofereço a minha vida, Senhor. Enquanto a gente canta, escreve isso como sendo uma oração sua, um momento de contrição seu diante do Pai, enquanto a gente canta. Vamos lá. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Luz pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado.
estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. E aí? Eu dei uma espiadinha e vi que você escreveu: eu te ofereço a minha vida, Senhor. Eu queria orar por você, para que isso, apesar de ser um gesto simples de escrever uma frase, tenha um significado profundo na sua vida. Vamos orar? Ó Deus, o Senhor ofereceu por nós o Teu Filho unigênito, para que nós tenhamos a vida eterna. Pai, a Tua palavra nos ensina que existem coisas que nós podemos oferecer ao Senhor, que agradam ao Senhor e que melhoram o nosso relacionamento contigo, como é, por exemplo, apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como é apresentar sacrifícios de louvor ao Senhor, como é ter um espírito quebrantado. Eu lhe peço em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que escreveu essa frase, ou que não escreveu na frase, mas que está ali no seu coração, ó Deus, que viva intensamente uma relação de verdade contigo. Que essa pessoa permaneça firme e que a sua vida seja consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos então celebrar a ceia agora. Pegue aí o seu pão, por enquanto pão, tá bom? E eu dei uma olhadinha aí nas fotos que o pessoal colocou no grupo aqui, as mesas uma mais linda que a outra, né? Mesa bonita. É lindo mesmo, e a gente tem que dar o nosso melhor, né? Fazer para o Senhor o melhor que a gente pode fazer, porque Ele merece, não é? Então pegue o pão, divide e compartilha aí com a sua família, todos aqueles que têm a ciência de que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos ensinar sobre amor, justiça e justificação, e entregou o seu corpo. Eu vou usar o mesmo texto que eu usei para falar sobre o sacrifício de louvor. E vou só complementar de Hebreus 13, dizendo assim, Jesus Cristo, no verso 8, diz assim, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O sacrifício dele é para sempre, para nos salvar. Então assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Então, com o pão na sua mão aí, diga uma frase, 2 frases de gratidão a Deus, mais ou menos assim, Deus, obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus para me salvar na cruz. Diga aí agora, e depois que você dizer esta frase, vamos comer do pão, agradecendo o sacrifício de Jesus. Amém. Diga mesmo, agradeça, coma o pão, agradecendo, e que o Senhor Jesus e o Senhor Deus receba a minha e a sua gratidão por causa do sacrifício dele. Amém. Amém. Pega agora aí o suco. Já que o tema é sacrifício, sangue derramado, vida doada. Agradeça a Deus pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Vamos? Pai, mais uma vez nós nos aproximamos do Senhor para dizer muito obrigado. Obrigado porque o sacrifício de Jesus nos trouxe vida e vida em abundância.
Nós temos essa ousadia de chegar diante do Senhor, de entoar louvores ao Teu nome, de dizer que a nossa vida é do Senhor, porque um dia Jesus Cristo morreu a nossa morte, para nós hoje termos vida, nós podermos celebrar em memória do Senhor, porque um dia, que seja breve, nós estaremos com o Senhor, celebrando a ceia na qual a Tua palavra diz que o Senhor mesmo tanto aguarda, para celebrar junto com aqueles que confessam o Teu nome. Obrigado, meu Senhor, porque aqui estão muitos desses que se assentarão na mesa com o Senhor, e nós Te exaltamos por isso. Amém. Obrigado, Senhor. Então, Jesus falou assim: fazer isso em memória de mim. Façamos em honra e em memória do nosso Senhor Jesus. Levamos. Amém. Será que está pronta as fotos que o pessoal mandou? Opa. Está pronto aí, pessoal da mídia? Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte: vamos ver como é que o nosso povo celebrou a ceia, espalhada aí pela cidade ou fora da cidade, tá bom? Vamos ver algumas fotos da igreja. Saudades dessa igreja, não? Eita! Vamos lá, vamos lá. Vai entrar, paciência que vai entrar. Espera aí que já entra já, ó. O pessoal tá trabalhando ali para entrar aqui. Não esquenta não que entrou um. Ei, pessoal, não vai sair. Que dó. Pena. Que dó. A gente mostra aí. Na próxima a gente mostra, né? O pessoal não conseguiu montar a tempo lá pra gente, tá bom? Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer o nosso momento de comunhão. Quero ver. Momento de comunhão, né? Quero ver mesmo, porque acabou a bateria do meu celular. Vamos fazer assim. A ceia é comunhão, certo? Bom, essa comunhão nem sempre ela é só sorriso. Então, o nosso abraço aqui ao Otávio, né? E a sua família. Da Tati, né, da Tânia, do Boca. Hoje, infelizmente, houve o sepultamento do senhor Mariano, né? Alguns irmãos nossos estiveram lá, eu estive lá representando a igreja. Queria deixar com vocês o nosso abraço, tá bom? E agora, então, a gente vai encerrar o nosso culto e você vai digitar aí, ó, você vai mandar uma mensagem. Manda uma mensagem para uns 4, 5 irmãos da igreja espalhados pela cidade, dizendo assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde e te dê paz. Tá bom? Entendeu? O Senhor te abençoe e te guarde e te dê paz. Espalhe aí essa palavra de bênção para a Igreja de Jesus, para algumas pessoas, e a gente vai cantar a nossa última música enquanto você faz isso, tá bom? Vamos lá, que Deus te abençoe até na quarta-feira, às 20 horas, no Tempo de Esperança. Vamos lá. Grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, Deus te agradeço.
Um dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Quando eu sou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o seu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço.